Bom dia a todos. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu não vou fazer nenhuma caçada. Eu vou trazer para vocês, na verdade, como diz aí na thumbnail do vídeo, um comentário. Eu vou fazer comentários sobre as minhas primeiras impressões sobre o detector Vanquish 440. Fiz aqui umas anotações, uma sequência, na verdade, um roteirinho para seguir. Vamos começar pelo primeiro assunto. Primeiro, quais eram os detectores que eu tinha, que eu tive anteriormente. Eu tive um PI da Gold Snake, foi o meu primeiro detector. Posteriormente eu comprei um MD 8050, que é o similar, idêntico, na verdade, em termos de funcionalidade e de conteúdo interno, ao TX 850. Então esses foram as minhas experiências assim com detectores. Eu tenho também um detector de mão para atividades subaquáticas, mas não vem ao caso, não dá para fazer comparativo com esse detector, com o 440, que é uma outra vibe. Então, comparando o 440 com outros modelos da Vanquish, da Minelab, o 440 seria um modelo intermediário. Nós temos o 340, que não tem pinpoint, tem algumas funcionalidades a menos, e o 540, que existem algumas funcionalidades a mais. Então eu escolhi, na verdade, um intermediário por uma questão de custo-benefício. Acredito que seja, para mim, no meu caso, o melhor custo-benefício, e por isso eu escolhi esse dos três que eu pretendia comprar, que estavam acessíveis a mim, naquele momento. Um dos primeiros assuntos que eu quero abordar é da característica principal do Vanquish, dos modelos da Minelab, em especial desse Vanquish 440, comparado com os outros detectores que eu possuí. É exatamente o desempenho na praia. Eu faço muitas caçadas na praia, na verdade, praticamente todas as caçadas que eu faço é na praia. E eu precisava de um detector que respondesse muito bem à área mineralizada, ao sal da água e à mineralização do solo. Para quem não sabe, aqui em Fortaleza nós temos uma das praias, se não a praia com maior maresia do planeta, só perde para o Mar Morto, e talvez nem o Mar Morto ofereça tanta maresia quanto a Praia do Futuro. Então começa por aí. A praia é muito salgada, o vento, as condições de salinização são muito elevadas, e a mineralização então da areia é muito alta. E eu tinha muita dificuldade, principalmente com o TX, para trabalhar nessa areia tão mineralizada. Já com o Vanquish 440 eu não tenho essa dificuldade. Ele se adapta muito bem à mineralização do solo, diminui ali a sensibilidade, 2 pontinhos, de 10 eu boto para 8, e aí ele já trabalha perfeitamente sem ficar dando aqueles sinais aleatórios. Não chamo nem de sinal falso, porque não existe sinal falso, na verdade. O que ele dá, ele detecta, no caso do 850, tem uma sensibilidade muito alta, trabalha com uma frequência muito alta, e somente com essa frequência alta, 19 ponto alguma coisa, e essa frequência alta é uma das coisas que faz com que o 850 ele tenha dificuldades de trabalhar na areia mineralizada, principalmente na área molhada. Na área seca nem tanto, mas na área molhada, ali pertinho da praia, que normalmente é onde a gente encontra mais coisas, ele tem uma certa dificuldade que o Vanquish não tem. Então, a primeira, o desempenho na praia, para mim, desse detector, ele é fantástico. Com relação à bobina,
A bobina que vem no 440 é a de 10 polegadas e eu acho essa bobina perfeita, porque ela não é tão pequena quanto a de 8 polegadas que vem no 540, a do 440, na verdade, essa de 10 polegadas que é o 440 foi que eu comprei, vem essa de 10 polegadas, no 540 vem a de 12 polegadas e dependendo do pacote que você compra, vem a de 8 polegadas junto. Então 12, 8. Eu acho que essa bobina para mim de 10 polegadas é uma bobina ideal porque ela pega com muita profundidade e é uma bobina extremamente leve, né? Extremamente leve, o que para mim facilitou muito, né, o manuseio do equipamento. Além da bobina, a pegada é uma coisa que ajuda muito. Só para vocês terem uma ideia, depois de uma hora e meia de caçada com o modelo que eu tinha do 850, que era o 8050, e principalmente com o PI, meu ombro já ficava extremamente dolorido, né? O braço já ficava cansado, coisa que eu não sinto essa dificuldade. Não sei se é porque depois de um certo tempo a gente pega uma certa capacidade física, né? Mas no 440, além da pegada do detector não ficar jogando na sua mão e a bobina não ficar forçando o seu punho, né, também a questão do peso ela faz uma diferença muito grande para quem detecta muitas horas como eu durante o dia, né? Com relação à regulagem, né? A regulagem é muito parecida não tive dificuldade também com a regulagem. Ela tem um balanço de solo, o 440 tem um balanço de solo automático, o outro que eu tinha, que era o 850, ele precisava fazer o balanço de solo manual, porque o balanço de solo automático dele, ele fica ali preso numa frequência, num ground balance de 82.9 e que muitas vezes não correspondia ao balanceamento do solo em que a gente estava trabalhando. Então é preciso fazer um balanço de solo manual no 850. No Vanquish você não precisa fazer esse balanço de solo manual, ele já faz um balanço de solo automático e eu já acho perfeito o balanço de solo dele, assim, já me ajuda e já resolve a questão. Nunca precisei usar de outro artifício que não seja simplesmente ligar o detector e esperar que ele faça o balanço de solo ali, tá? Em termos de preço comparativo com o 850 ou com o PI, né, o PI é bem mais barato, né? O PI é bem mais barato, mas o problema do PI é que ele não discrimina nada, né? Então essa não discriminação obriga você a cavar muito mais. Você cava muito e encontra muita sujeira, né? Se for numa praia ou num local que tenha muita sujeira, você vai perder muito tempo sem encontrar nenhum artefato que seja interessante, certo? Enquanto que no 850 não, no 850 ele já fazia uma certa discriminação, sendo que na praia não dava para utilizar essa discriminação em sua plenitude, né? O modo de discriminação você não consegue usar na praia. Essa é uma dificuldade do 850 que o 440 não tem, porque no 850 você tem que fazer uma discriminação, você tem que usar o modo all metal. Aí no modo all metal, apesar de ele apresentar alguma informação lá no arco, né, de números que ele tem, mas essa informação é uma informação, digamos assim, difícil de visualização às vezes, até porque os valores são pequenos, o arcozinho trabalha só ali em cima com a bolinha apontando e às vezes na posição que eu estava na praia eu me sentia muito desconfortável, né? Já no 440 não, o 440 ele já faz uma discriminação, e o que eu sinto no 440 é que a discriminação é mais interessante porque ela não mistura tampa com metais nobres, né? A tampa ela tem um som característico, né? O som que ela dá é um som duplo, né? Agudo e grave ao mesmo tempo, né? E ela enlouquece a numeração, ela não estabiliza a numeração, então é muito fácil você identificar a tampa, coisa que nos outros que eu tive, né,
a dificuldade era bem maior de identificação da tampa. Lacre não tem jeito, né? Porque lacre é um número muito próximo do ouro, você tem que cavar de qualquer maneira. Então, nos outros detectores que eu tive, a dificuldade com lacre era praticamente a mesma. Tá? Em termos de preço, né? Em termos de preço, o Vanquish é mais alto, é praticamente mais que o dobro do preço do 850, é mais que o triplo do preço de um PI, mas eu acho que compensa você fazer esse investimento no aparelho se você for fazer uma detecção na praia. Se não for fazer uma detecção na praia, e aí se for uma detecção em outro tipo de terreno que não tenha um nível de mineralização próximo a esse da praia, aí as coisas já mudam um pouco de figura. Aí o 850 ele já é ali praticamente, para mim, tem a mesma capacidade do 440 em termos de localização de artefatos, né, e de artefatos interessantes, né. Eu já tive já aconteceu comigo de eu ir para um campo de futebol, por exemplo, e ter dificuldade com 850 em localizar moedas, por exemplo, né. Ele passou por cima de algumas moedinhas que eu botei lá de teste, né? Mas por conta da mineralização do terreno. Então, dependendo da mineralização do terreno, você ainda tem algumas dificuldades. Esse é o único ponto negativo que eu acho dos 850 em relação ao 440. Agora, o 440, qual é o ponto negativo que eu vi? Eu acho que você tem que saber trabalhar a acessibilidade dele quando você vai para outro tipo de terreno que não é a praia, porque ali no 8, dependendo se o terreno for muito poluído, vamos dizer assim, tiver muito alumínio, muita coisinha pequena, né, aí ele vai localizar muita coisa também que não é interessante. Mas, de um modo geral, esses detectores eles não conseguem selecionar tudo que a gente gostaria que eles selecionassem, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção no 440 é o tamanho dos artefatos que ele localiza. Coisas minúsculas mesmo, assim, coisa de 2 milímetros, coisas pequenas mesmo, ele localizou em meio a um terreno totalmente desfavorável em termos de salinização, né? Quando você vai para um campo, né, aí sim é que ele localiza coisas pequenas, né? Então, se for um campo muito sujo, ele vai pegar pedacinhos de alumínio minúsculos, vai pegar pedacinhos de chumbo ou algum tipo de metal bem pequenininho, ele vai identificar. Então, você tem que saber trabalhar com a sensibilidade ali para poder fugir dessas coisas muito minúsculas demais, né? Que em geral são dependendo do terreno, né? Como eu disse, se ele for um terreno muito sujo, acaba sendo muita sujeira, na verdade, né? Com relação ao local da compra, onde comprar? Bom, eu não recomendo você comprar em marketplace, nesses locais assim onde a gente normalmente procura. No AliExpress você não encontra, né, o 440, você vai encontrar outros detectores que vêm da China, principalmente, mas o 440 você não encontra. E eu recomendo fortemente você comprar numa loja que tenha o produto e que seja credenciada com relação para a venda do produto, né? Eu comprei na Radar Detectors, né, com o Japa, e assim, meu sangue bateu de cara com o dele, assim, a gente conversou rápido, em 10 minutos de conversa, 5 minutos ali de conversa, eu já fiz a compra, né, do equipamento, e foi muito rápido, e ele despachou para mim também muito rapidamente. Então, não estou fazendo propaganda da loja, porque na verdade eu conheço muito pouco ele, como eu disse, foi o único contato que nós tivemos, foi esse, né? Mas enfim, por que eu comprei numa loja especializada, né? Foi por conta do atendimento. Nesse caso influenciou bastante a forma com que ele me atendeu, mas o pessoal da Minelab também me atendeu muito bem, né? Na verdade, a Radar Detector me ganhou um pouco mais por conta
dos brindes, né, que vieram juntos com o aparelho. Mas porque tanto a Minelab, a própria Minelab me tratou bem, como a Radar Detectors também. Mas como a Radar Detectors fica ali em São Paulo, a logística também seria um pouco mais rápido, o tempo de entrega seria. Então, o tempo de entrega dele foi muito bom, e os brindes também, e com relação ao atendimento. Com relação a valores, os valores, apesar de eu ter comprado o 440 por 2.049, né, mas na verdade eu paguei esse detector em 10 vezes de 204, quer dizer, foi sem juros, né? Então, se você traz isso para o valor presente, né, o valor presente você pega essas prestações e traz para o valor presente como se fosse um preço de à vista, levando em consideração taxa de juros de maquininha e tal. Se você fizer as contas, se tiver um detector de R$ 1.600, R$ 1.500 sendo vendido pelo marketplace, não compensa, porque esse vendedor, se você for pagar a prestação, ele vai botar o juro da maquininha, e esse juro da maquininha vai acabar sendo a prestação igual, ou às vezes até superior à prestação que a gente pode comprar numa loja com 3 anos de garantia, com toda a garantia que o aparelho oferece, quando na verdade, se você for comprar usado, você vai perder um certo tempo de garantia, às vezes até quase a totalidade da garantia do aparelho. Então eu recomendo comprar novo, comprar zero e comprar na loja. Divide ela, né, no valor, né, como eu disse, o valor estava na data de hoje, né, na data da compra, em 2.049, eu dividi ali em, acho que não me engano, foi na verdade 8 vezes, alguma coisa assim, 6 vezes, né? Enfim, mas se dividir em 10 também tá valendo, porque é preço de à vista, né, na loja. E os 3 anos de garantia do aparelho também, coisa que se você comprar um detector pelo AliExpress, né, dependendo do preço, você acaba pagando praticamente a mesma prestação, né, mesmo que o preço seja inferior aos 2.049. Tá? Então foram essas as minhas impressões do aparelho, né? Eu falei de preço, falei das características do aparelho, que estou muito satisfeito com o aparelho, assim, tenho trabalhado bastante na praia com ele, fácil de lavar, a proteção da bobina é fácil de tirar, fácil de lavar. Estou muito satisfeito com o aparelho, e eu recomendo fortemente que se você quiser comprar um aparelho, mesmo que seja para iniciante, se não quiser comprar o 440, que já vem com pinpointer, a diferença do 340 é que ele discrimina uma quantidade menor de objetos, né? Assim, o nível de discriminação é um pouco menor, e ele não vem com pinpointer, mas o nível de localização é o mesmo, né? Então eu recomendo, se não tiver o dinheiro para comprar o 440, compre o 340, ou se tiver o dinheiro já para comprar o 440, eu já recomendo que você compre o 440, porque ele vai ser utilizado por você por muito tempo, isso eu garanto, tá? Então, pessoal, foi isso aí era isso que eu queria falar para vocês, e espero que vocês tenham gostado, e é isso. Boa tarde a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, e boa caçada para todos nós, né? Se você curtiu os comentários, né, deixa o seu joinha, deixa o like, se inscreva no canal, que o canal faz pouco tempo que começou, mas tem uns vídeos interessantes. Assistam os vídeos, né, que tem aí. Tem vídeo usando o 440, tem vídeo mostrando a regulagem do 850 que eu tinha anteriormente, tem vídeo de detectorismo subaquático, que é bem legal também, eu adoro fazer detectorismo subaquático, né? E é isso aí. Um abraço a todos.